Olá, amigos, tudo bem? Estamos de novo aqui com o nosso estudo básico da mediunidade, né? Dessa vez nós estamos no nosso terceiro assunto, que é definindo roteiros, ainda do tema 1, mediunidade e compromisso. E nós vamos citar aqui nossas referências, né? De onde nós tiramos os nossos comentários, nossos textos, da orientação ao ESD de Carlos Campetti, da Candeias na Noite Escura, pelo pseudônimo de João Marcos, item 24, de Hermínio de Miranda, dos Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, capítulo 10, de Francisco Cândido Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Revista Espírita de maio de 1866, e um comentário de Valdir Pedrosa, da Associação Espírita Célia Xavier de Minas Gerais. Falando em definir roteiros, é um planejamento. Então, se você falha em planejar, está planejando falhar. É claro, quando nós estamos no plano espiritual, nós fazemos um planejamento reencarnatório, mas não planejamos falhar, né? Mas muitos de nós vêm a sucumbir ou não consegue dar continuidade na sua prova, na sua expiação, ou na sua missão, caso tenha uma missão. O Campetti ele diz aqui que o planejamento é necessário porque evita a rotina e a improvisação. Isso é uma outra coisa que nós temos aqui de comum para todos nós encarnados nessa sociedade, a improvisação. Nós esquecemos de planejar, de definir roteiros e improvisamos. Muitas vezes nos faltam conteúdo ou não abordamos de forma correta. Para você ver, esse estudo faz parte de um roteiro, de um planejamento maior. Um roteiro muito, muito grande, extenso. Mas dentro desse estudo existe um roteiro também. Conforme apresentei ali também as referências, porque nós não podemos improvisar, sair, tentar lembrar de alguma coisa que nós vimos em algum livro espírita. Nós precisamos de conteúdo mesmo e confiável. Aqui nós temos uma ficha a título só de exemplo da Federação Espírita Catarinense, que existe também um planejamento estratégico participativo. Elas orientam e coordenam esse planejamento de aulas, de estudos das diversas casas espíritas, né? E tem um registro aqui do tarefeiro, né? O título, né, escolha do desafio, no caso, por exemplo, aqui estudo do passe, ou estudo da mediunidade, e assim por diante. Bom, como nós estamos falando de mediunidade, vamos falar um pouco sobre o médium, que o médium não é nenhum ser especial, não é nenhum espírito superior encarnado com missão grandiosa, porque mediunidade todos possuem, desde a mais simples intuição, ou ao dormir, num sonho, né, revelador, aqueles que acham que nada possuem, mas têm algum sentimento, e aqueles ostensivos, da mediunidade ostensiva, que apresentam, realmente demonstram, né, que estão cumprindo esse mecanismo, vamos dizer assim, orgânico, né, aqui para nós que estamos encarnados, que nós vamos ver muito mais à frente um pouco sobre isso, mas nós sabemos que a mediunidade ela depende de áreas do nosso organismo mais desenvolvidas para isso. E é de acordo com a necessidade de cada indivíduo, né? Porque alguns precisam mais do que outros. Nós já sabemos disso. O espírito André Luiz, ele no livro Os Mensageiros, capítulo 10, ele faz um comentário que Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa. Então esse é um tipo de definição da mediunidade, sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa. E ele diz mais que o proprietário deve usar para definir roteiros. Por isso que nosso estudo de hoje é definindo roteiros. Fixar perigos, vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando o próximo e a si mesmo. Qual roteiro melhor do que esse? E aqui, que eu não terminei de ler, o Hermínio de Miranda, ele fala que
quem tem a mediunidade possui uma oportunidade de fazer algo do bem pelo semelhante, buscando a orientação da doutrina espírita com uma vivência evangélica diária. Você veja que os ensinamentos do Cristo são a base de tudo. Então nós precisamos ficar atentos a isso. As pessoas às vezes pensam que eu estou no centro espírita, sou médium, estou começando a estudar mediunidade, vou querer participar da mesa mediúnica, e esquece que a doutrina ela é muito mais do que isso. Nós temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que são os dois primeiros assim, que nós não podemos fugir deles de maneira alguma, né? E se nós pensarmos bem, Kardec, ele nessa codificação toda, ele não poderia esquecer dos ensinamentos do Cristo, que são a nossa base, a base para que nós possamos desenvolver essa ajuda ao próximo, ajuda a nós mesmos, né? Para que nós possamos fazer desse caminho um caminho melhor, não só para nós, mas para todos. Mas, como nós estamos em provas e expiações, como diz aqui ainda o espírito de André Luiz, no comentário, a fala de cima é de Joel, o espírito que em sua última encarnação fracassou na seara mediúnica. Então, para você ver, de repente ele veio com a missão, se preparou durante anos, lá no plano espiritual, já sabia que vinha como médium, encarnou, caiu no esquecimento, mas não utilizou da sua mediunidade, das suas intuições, das revelações que chegavam até ele para fazer esse trabalho do bem. Ele preferiu justamente diversão e arte, vamos dizer assim, né? Abandonou o caminho, porque achava que, não, eu sou um ser humano, eu preciso me divertir, eu preciso ir à praia, eu preciso ir ao cinema, eu preciso ir para a academia de esportes. Não, deixa o centro espírita, deixa lá, no domingo eu vou lá, faço uma visita a ele e está tudo bem. Ou então, se não for, eu vejo online, tem tanta coisa online, vejo pelo Facebook ou YouTube, e acha que ficar se isolando assim daqueles verdadeiros irmãos que nós precisamos compartilhar nosso conhecimento, trocar ideias para podermos evoluir melhor. E sem falar que dentro da casa espírita, né, eu não vou citar outras religiões, porque nós estamos falando da nossa religião espírita, que é o que interessa para a gente aqui. Mas dentro da casa espírita tem muitas atividades. Você pode se tornar um tarefeiro importantíssimo lá para todos. Não só para você, mas para todos os espíritos sofredores, pessoas de rua, pessoas necessitadas. Tá bom? Então, aí vem aquelas perguntas. Qual o objetivo da mediunidade? Para que ela serve e como deve ser utilizada? É aí que a gente vem com a outra questão. Como definir nossos roteiros? E nós sabemos que temos já um planejamento reencarnatório. Ele vai servir para quê? Se nós não lembramos. Mas nós temos intuição de tudo que foi planejado lá, de tudo que nós estudamos, de tudo que nós fizemos lá. As intuições boas, né? Não para o mal, né? Mas para o bem, elas vêm justamente desse nosso trabalho lá no plano espiritual e de outras vidas passadas, que nós queremos sempre melhorar. A nossa evolução, ela prossegue. Então ele diz aqui que é necessário que, para tentarmos manter a programação espiritual, aquela programação que nós fizemos lá, planejamento reencarnatório, estabelecida antes da reencarnação, o medianeiro exercite o desejável da moral cristã. Pronto. Essa é a resposta. É a moral. Olha, nós sabemos que a parte intelectual, conhecimento, é importante, senão nós não poderíamos estar aqui
estudando, nós estamos adquirindo conhecimento aqui. Mas a moral é estritamente necessária. Nós precisamos, porque que adianta? Se você tiver conhecimento sem moral alguma, o que vai acontecer? O que você faria com conhecimento se você não tem nenhuma moral? Coisas boas não seriam. Então, conforme ele diz assim, o medianeiro, principalmente quem é médium, né? Somos todos nós, não interessa se é ostensivo. Exercite o desejável da moral cristã, ensinada, exemplificada por Jesus. Porque é a nossa base de tudo, é nosso modelo e guia. Fazendo o quê? Exercitando, também exemplificando, ele vai aos poucos corrigindo suas más tendências. É através de seu aperfeiçoamento intelectual e moral que conseguirá a sintonia com os espíritos superiores, que se tornará cada vez mais concreta. E às vezes você pensa, os espíritos nos abandonaram, não tem nenhum espírito superior aqui, só tem espírito atrasado. Ou quem já trabalha com reunião mediúnica, fala, só aparece espírito atrasado, sofredor, não tem nenhum espírito superior para dar uma orientação para a gente. Nós já temos as orientações. Há mais de 2000 anos o Cristo deu os ensinamentos necessários, os desafios através das parábolas. Depois ele mandou o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, e veio junto com ele, vieram centenas de livros psicografados, não só de Chico, mas de Raul Teixeira, de Divaldo Franco, de outros autores importantes. São instruções dos espíritos. Então já temos tudo. As pessoas às vezes esquecem disso. Aí ficam buscando uma utopia, coisas, tentando definir que o espiritismo, como é que vai ser o espiritismo daqui a 1000 anos, como é que nós temos que pensar no agora, o agora é a nossa existência aqui. São os dias de vida que nós temos ainda, não é somente o hoje. O agora é a nossa existência, porque nós temos uma tarefa a cumprir, que nós precisamos nos aperfeiçoar, intelectual e moral. Esses espíritos superiores estão sempre buscando sintonia, eles não abandonam a gente não. E os espíritos atrasados que estão aqui, eles estão ao redor, são nossos irmãos aprendendo, precisando do nosso auxílio. Mas se nós nos envolvermos com ele da forma errada, nós vamos nos tornar de novo um deles, porque ainda estamos em provas e expiações, ainda somos atrasados. Mas vamos deixar para depois, para outra encarnação? Vamos resolver agora. Vamos ser melhores agora, tá? E eu trago aqui para vocês do Livro dos Médiuns e um comentário do Valdir Pedrosa com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, que eu acho muito interessante ler para vocês aqui. Começando pelo Livro dos Médiuns, os que não se contentam em admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Então você não se importa com o que vai acontecer, você é firme naquele caminho, convencido de que a existência terrena é uma prova passageira. Então todos têm uma prova aqui, é a própria existência. Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, viu? Avançando pela senda do progresso a todo instante. Única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem, coibir seus maus pendores. E as relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. Então o pessoal se sente seguro com pessoas assim. A caridade é em tudo regras de proceder a que obedecem. Então a caridade é a bandeira. Quem são eles? Os verdadeiros espíritas. Ou melhor, os espíritas cristãos. Por que cristãos? Porque seguem os ensinamentos do Cristo, Jesus de Nazaré, que esteve aqui conosco há mais de 2000 anos. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 3, do Método, item 28. E aproveitando, Valdir Pedrosa
que ele fala: acrescente-se a tudo isso o fato de que o exercício da mediunidade não pode e não deve ser remunerado em aspecto algum sob pena de agravamento dos débitos. Então, aqueles que se dizem espíritas e que leem a mão, adivinham, fazem adivinhações ou ficam se utilizando para ganhar algum dinheiro em cima das revelações, dos contatos com os espíritos, como aconteceu lá com Moisés, que ele teve que proibir uma certa época porque era demais, o pessoal estava vivendo, atrapalhando a vida do próximo, dele mesmo, né? Então, esses só estão agravando seus débitos, porque o médium devidamente evangelizado, ele vai estar reparando com seu trabalho o que deve à lei divina. O que ele deve à lei divina? O que todos nós devemos. Falhas nossas de encarnações passadas, ou até mesmo dessa encarnação. Às vezes uma falha pequena pode transbordar o copo com água, e de tanta falha que já estava acumulando ali, né? Então, em outros tempos, nós tivemos de braços dados com desequilíbrio, né? Do sentimento. Hoje o médium espírita ele deve ser o quê? Um instrumento de amor, de paz, de harmonia. Nós temos que focar nisso: amor, paz e harmonia. Seja qual for sua faculdade mediúnica, se for aquele só sensitivo, ou que só sonha, ou que tem a ostensividade grande, né? Efeitos físicos. Seja qual for, o medianeiro do bem ele deve se utilizar de seus recursos para correção dos próprios defeitos. E ao mesmo tempo vai levar um consolo, um esclarecimento, uma orientação a todos aqueles que precisam, os espíritos sofredores, necessitados. E como ensinou Allan Kardec, que nós devemos reconhecer, né, que ele falou com muita propriedade: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Claro que se a sua moral não for um pouquinho melhor, você vai praticar a mediunidade com coisas absurdas, né? Mas nós temos isso aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Você pode acompanhar e ler, né? Pegar seu Evangelho e ler. Nós temos aqui um comentário do Hermínio Corrêa de Miranda, que é muito interessante, que ele faz em cima da frase de Paulo de Tarso: Senhor, que queres que eu faça? Será que nós precisamos ainda hoje fazer essa pergunta ao Cristo? Vamos saber. Quem mais ousaria enfrentar o poder religioso apoiado no procurador de César? E quem eram aqueles obscuros pescadores e operários para levantarem novamente a bandeira que Jesus fizera tremular? Modestos seguidores do Cristo, não estavam eles aparentemente preparados para a gigantesca tarefa que tinham diante de si: a propagação e institucionalização do cristianismo. O Messias não os escolhera pelos seus dotes intelectuais, e sim pelas faculdades espirituais que só ele percebia neles. O Cristo sempre foi assim, né? Enxergava com olhos que nós não temos. E então as coisas começaram a acontecer de maneira insólita. Primeiro, ainda sob a doce luz do amanhecer. Foi um tremendo impacto de aparição do líder morto a Madalena. Em seguida, a nobre figura de Jesus também se mostrou a outros amigos e discípulos, nos quais finalmente eclodiram as várias mediunidades naquela cena dramática de Pentecostes. Teria sido aquela a faculdade que o Cristo vira nos rudes companheiros que recrutaram? No entanto, faltavam ainda alguns componentes no quadro que se armava. Era evidente que o movimento não seria abandonado à sua própria sorte, pois resultara de um trabalho longo, extenso, profundo, programado com minúcias nas elevadas esferas e executado com fidelidade absoluta no plano terreno. Olha, o planejamento, o roteiro. O Cristo preparou um roteiro. Foi feito um planejamento no plano espiritual e ele seguiu à risca. Como o Cristo se recolhera no mundo espiritual, era de lá que viria agora orientação.
O cristianismo não seria apenas mais uma seita judaica, tinha planos mais arrojados, mas disso ainda não sabia aqueles que lutavam por ele, do lado encarnado da vida, porque nós temos o esquecimento. Então, no mundo espiritual, no entanto, já estava eleito aquele que iria assumir o encargo gigantesco de iniciar a institucionalização e universalização da doutrina de Jesus. Então faltava somente chamá-lo aos seus compromissos. O homem era Saulo de Tarso, mas nem ele próprio sabia disso. Quer dizer, ele tinha as intuições, ele estudou muito, se preparou muito, era um gigante. Né? Ele era um atleta, Saulo de Tarso. Era um atleta. E Saulo estava escolhido e, como homem, não sabia ainda do seu programa de trabalho. Seu chamamento não se deu nos salões pomposos da sinagoga majestosa, nem na presença de imponentes membros do sinédrio, ou à vista das multidões nas praças públicas. Ele foi chamado, sim, numa poeirenta estrada, batida pelo sol cascante, sob o testemunho de 2 ou 3 companheiros de viagem, atônitos diante daquilo que se passava com o orgulhoso rabino. E Paulo perguntou, acima de tudo, ainda essa pergunta que ressoa nos nossos ouvidos, né? Identificado o mestre na sua visão, deslumbrante, né? Ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? É aquilo que eu falei. Será que nós precisamos ainda fazer essa pergunta ao Cristo, conforme Paulo teve a necessidade de fazer? Então nós vamos ver aqui. Nem todos somos chamados de maneira tão dramática aos nossos compromissos espirituais. Paulo era uma missão, né? Uma missão grandiosa. Nem todos merecemos a visão deslumbrante do Cristo. Todos, porém, vivemos o nosso Ananias na figura majestosa de Kardec, que com a doutrina dos espíritos removeu as escamas que até então impediam a nossa visão da realidade superior. Não precisamos mais repetir a pergunta de Paulo de Tarso a Jesus. Ao abrir os nossos olhos, o Espiritismo nos indica o caminho a seguir. Então nós já sabemos qual é o caminho que temos que seguir. Não precisamos mais fazer aquela pergunta a Jesus, já está muito bem explicado a todos nós. As tarefas são aquelas mesmas que Paulo empreendeu com tamanha dedicação, amor e coragem, que era o quê? Divulgar o conhecimento que nos foi confiado, espalhar por toda parte o consolo da doutrina que renova, explicar que o Espiritismo não exige iniciação, não se embaraçar em dogmas, não impor sacramentos, não iludir com vãs promessas redentoras a troco de fórmulas estéreis, recitadas e rituais superados. Olha aí, com isso nós podemos traçar nosso roteiro, nosso planejamento reencarnatório, com certeza foi em cima disso. O que ele nos propõe é a reforma interior que traga na sua esteira a reforma do mundo em que vivemos. Ele quer arrancar do fundo de nós, para a luz da nossa consciência, o homem novo que falava Paulo, tá vendo? Não precisamos mais perguntar ao Cristo o que devemos fazer, a nossa tarefa está claramente diante de nós. Por tudo isso, a lição de Paulo continua válida e a servir de roteiro aos espíritas, esses novos portadores da mensagem viva de Jesus. Divulgar o conhecimento que nos foi confiado, espalhar por toda parte o consolo da doutrina que renova, explicar que o Espiritismo não exige iniciação, não se embaraça em dogmas, não impõe sacramentos, não ilude com vãs promessas redentoras a troco de fórmulas estéreis recitadas e rituais superados. Ok? Então, aqui nós temos um comentário de Valdir Pedrosa, lá da Associação Espírita Célia Xavier, Minas Gerais, muito importante. Dedicando-nos ao estudo da mediunidade com Jesus, reuniremos condições para compreendermos corretamente tanto sua natureza quanto seus objetivos. Assim, contribuiremos também para auxiliar os leigos ou mesmo os iniciantes no meio espírita. Então, é para todos, esclarecendo quanto aos enganos de opinião ou interpretação dos fenômenos mediúnicos, que acontece muito, muitas pessoas se confundem com isso, conhecendo os aspectos inerentes à mediunidade,
nos habilitaremos a obter da sua prática os resultados mais seguros, produtivos, sempre visando o nosso progresso espiritual e o auxílio ao próximo. Olha aí, a caridade, progresso espiritual e auxílio ao próximo. Eu tenho aqui para finalizar da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, 1866, Allan Kardec. Em maio, ele faz uma evocação através de um médium ao padre Lavedet, que havia falecido. Esse padre, ele chegou a trabalhar com o Espiritismo. Ele conheceu o trabalho do Kardec, conheceu o Espiritismo e chegou a trabalhar com o Espiritismo. Então, o Kardec queria saber a opinião dele, depois que ele faleceu como espírito. E ele faz evocação através do médium. Vosso amigo, senhor Monvoisin, informou-me hoje da vossa morte. E embora não tivéssemos tido o privilégio de conhecer-vos pessoalmente, conhecíamos a vossa reputação pela parte que tomaste na formação da Igreja Francesa. Então era um padre importante, né? Era um doutrinador. A estima que gozáveis merecidamente, o estudo que fizestes do Espiritismo antes de morrer, acrescido do desejo de vosso amigo e de vosso irmão, nos ensejam o desejo de nos comunicarmos convosco, se Deus o permitir. Essa é a evocação do médium através de Kardec. Ficaremos felizes se quiserdes dar as vossas impressões, como espírito, que é sobre a reforma religiosa na qual trabalhaste e as causas que detiveram seu progresso. Então teve um problema aí. E que é sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita está no meio disso tudo. Então nós vamos ver aqui a resposta que esse espírito do padre deu ao Kardec através do médium. Caro Senhor, estou feliz, muito feliz, pela boa lembrança do meu caro amigo, o senhor Monvoisin. Graças a ele, hoje posso, nessa jornada, honrada assembleia, exprimir minha admiração pelo homem, cujos notáveis estudos levaram a felicidade a todos os corações deserdados e feridos pela injustiça dos homens. Reformador, eu mesmo, mais do que qualquer outro, estou em posição de apreciar toda a prudência, toda a sabedoria de vossa conduta. Caro Senhor e Mestre, se me permites, que vos dê esse título. Então, está falando com Kardec, chamando ele Senhor e Mestre. Pouco satisfeito com as tendências gerais do clero ortodoxo, com sua maneira parcimoniosa de espalhar a luz devida a todos, eu quis, em parceria com o padre Chateau, estabelecer um ensino de novas bases, com caráter de religião, claro, mas vinculado às necessidades gerais das classes pobres. Então ele quis atingir essas classes mais necessitadas. A princípio, nosso objetivo foi louvável. Porque o que acontece? Até a igreja, naquela época, ela se limitava muito aos contribuintes que pagavam pelos seus pecados com dinheiro, né? Comprando o seu perdão. Né? E ele quis ajudar essas pessoas pobres e carentes. Aí ele diz aqui, mas o nosso empreendimento pecava por sua base, por seu propósito, que era tal que deviam vir a nós mais para contraditar a religião estabelecida do que por convicção íntima, porque logo os reconhecemos, mas muito levianos, e aceitamos com entusiasmo as crianças que repeliam outros padres, por falta de instrução suficiente de formalidades necessárias, que isso ocorria muito. Então, a princípio, o objetivo deles foi louvável, né? Conforme botou aqui, era um empreendimento. Então, tinha um planejamento, mas com certeza não era muito bem feito. Foi uma coisa que tinha improvisações no meio, aquilo que nós citamos antes, improvisação não é bom. O Espiritismo procede de maneira totalmente diversa. É firme e prudente. Não busca quantidade, mas a qualidade dos adeptos. É um ensino sério e não uma especulação. Olha só, isso é um espírito, um ser humano, né, que desencarnou, é o espírito dele que está falando, o padre. O espiritismo procede de maneira totalmente diversa, ele já está lá no plano espiritual e ele já está se transformando em espírita. O que ele diz? Que é firme e prudente, não busca a quantidade, mas a qualidade dos adeptos. É um ensino sério e não uma especulação. Nessa nossa reforma,
que desde o início era completamente desinteressada, logo foi considerada, sobretudo pelo padre Chateau, como um meio de fazer fortuna. Olha aí. Houve um desvio por falta de um planejamento melhor, né? Houve improvisações. Esse padre Chateau enxergou no meio do caminho uma maneira de ganhar dinheiro com o espiritismo voltado para a Igreja Católica naquela época. Eles estavam querendo criar uma reforma, né? Isso prejudicou até o espiritismo. Aí essa foi a principal causa da sua ruína. Nós não tínhamos suficientes elementos de resistência, e é preciso dizê-lo, nem planejamento suficiente. Veja como o planejamento é importante. Em algum momento do caminho, daquele planejamento que eles fizeram antes, com aquele objetivo do empreendimento deles, eles esqueceram de colocar a moral sempre acima. Aí ocorreu isso. Esse padre descobriu um meio de fazer a fortuna e desandou tudo. E ele fala que, felizmente, sem dúvida, para levar tal empresa a bom termo, porque se tivesse dado continuidade, a Igreja Católica estava ganhando dinheiro com esse segmento do espiritismo, né? Nessa reforma que eles estavam querendo fazer. Então, né? Vejam bem o quanto que é importante e nós devemos prestar atenção no nosso planejamento, no roteiro que nós devemos seguir, para nós não nos desviarmos do caminho, porque somos atrasados. Nós fracassamos, não viu? O Joel fracassou depois de anos e anos treinando para encarnar e ser um bom médium, e acabou por fracassar. Então vamos pensar bem, estudar mais um pouco, procurar pensar no nosso planejamento, no nosso roteiro, mesmo que já estejamos em alguma idade avançada. Se formos novos, então temos muita coisa pela frente. E vamos retornar à casa espírita, não vamos abandonar não, porque nós precisamos de executar nossas tarefas como espíritas, né? Tarefas do bem. Ok, pessoal? Bom estudo para vocês. Obrigado por terem ficado comigo aqui até esse instante. Que Deus abençoe a todos e Jesus continue nos iluminando nossos corações. Obrigado, que assim seja.